8 de junho, às 19 horas. Ao meu lado aqui é a Elisângela, nossa intérprete de Libras. Adiante, será uma live bastante rápida, né? Curta, mas tem assuntos aqui bastante palpitantes. Primeiro aqui é a questão da operação de hoje, sobre a prisão do Queiroz. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. Tá? E foi feita uma prisão espetaculosa, né? Já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. Mas que a justiça, eu digo, siga o teu caminho. Repito, não estava foragido e não tinha nenhum mandado de prisão contra ele. Né? E tranquilamente, se tivessem pedido ao advogado, eu acredito, o comparecimento dele a qualquer local, ele teria comparecido. E por que estava ali naquela região de São Paulo? Que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então esse é o quadro. Da minha parte está encerrado aí o caso Queiroz. A outra coisa importante, um fake news, né, mais um. O G1, desde manhã, há uma operação de busca e apreensão na casa de uma funcionária do meu filho, o deputado Flávio Bolsonaro. Estariam fazendo uma busca e apreensão numa casa minha, em Bento Ribeiro. A imprensa dizia, né, o G1 dizia, e toda a imprensa quase replicou isso daí. Que essa casa constava no imposto de renda. Sim, na Rua Divisória 30, casa 15, consta no imposto de renda, e eu tenho quase 30 anos essa casa lá em Bento Ribeiro. E, obviamente, ao propagar essa notícia por várias horas, até que foi desmentido no pequeno rodapé ali do jornal, me vinculando ao caso Queiroz. Então, a má-fé da imprensa nesse caso. Tá? Lamento, mas é praxe, né, da grande mídia divulgar notícias nesse sentido. E também dizia que eu fui avisar de manhã pelo sistema de inteligência particular meu. Tá? Como se diz, ao meu sentido particular, que eu tenho falado, amigos que eu tenho pelo Brasil todo que trocam informações comigo dos mais variados assuntos, em especial os que interessam para o nosso Brasil. Então, 2 fake news. A minha casa em Bento Ribeiro que está fechada, tem uma pessoa que toma conta lá, limpa, sai, etc. De vez em quando deve dormir lá também. Não foi a minha casa que sofreu aí busca e apreensão por parte da Polícia Civil do Rio e Ministério Público Estadual. Não tem nada de federal, eu não respondo, pelo que eu sei, nenhum filho meu responde qualquer processo na Justiça Federal ou perante a Polícia Federal. Mais uma coisa? Vamos lá? Lançamos, dia de ontem, o Plano Safra 2020 e 2021. Qualquer país do mundo, tá, tem como objetivo permanente a sua segurança alimentar. Que num país, muita coisa que falte, você tem como contornar. Agora, quando falta comida, complica a situação. Então, o mundo todo, todos os países do mundo buscam a sua garantia alimentar, vamos assim dizer. E o Brasil produz alimentos para aproximadamente 1 bilhão de pessoas. Então, nós somos um gigante na exportação de alimentos para o mundo. E o mundo todo quer diversificar os países que buscam alimentos. Assim foi a nossa ida na região do mundo árabe, região de Japão, Coreia do Sul, outros países também que visitamos. Tá? Todos os países querem negócio conosco, né? E nós somos uma potência na questão aí dos commodities, o agronegócio em especial. E a Tereza Cristina, nossa ministra, é uma gigante nessa área. São acordos muito bons que firmamos no passado e, obviamente, o interesse também da economia em investir no agronegócio nosso é muito grande, porque tem um retorno praticamente garantido, porque o mundo não deixa de se alimentar. E o mundo cresce aproximadamente, por ano, mais 60 milhões de habitantes.
Então é sempre uma busca crescente de alimentos. Se eu não me engano, o mundo está chegando na casa dos 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões. Então, em um espaço de mais ou menos 15 anos, o mundo tem crescido na razão de 1 bilhão de habitantes. Então é um número assustador, tá certo? E a indústria de alimentos, né, a agropecuária visada no mundo todo. Tá? E no meu pronunciamento de ontem, até eu apanhei da imprensa, né, tudo que se fala de passado como se diz aqui, não é democrático. Então eu citei que a nossa agricultura cresceu em muito a partir de 72, quando foi criada a Embrapa. Eu falei, né, cometi o erro grave, que falei que o presidente em 72 era Emílio Garrastazu Médici. Tá? Assim como um tempo atrás eu falei da Zona Franca de Manaus, foi criado no governo Castelo Branco. E também o nosso mar territorial, que passou de 12 milhas para 200 milhas, se não me engano, nos anos 70, no governo Emílio Garrastazu Médici. Então, quando se fala em período militar, sempre tem crítica. Você tem que falar as coisas que não foram muito boas que aconteceram nesse período, que em qualquer regime acontece coisas que não são boas. Tá? Agora, parece que você tem que esconder as coisas boas. Eu não escondo, eu falo com naturalidade, isso é história, nada mais do que história, e vem a crítica. Então, parabéns aí ao governo se eu não me engano, meu Deus do céu, esqueci o nome do ministro da Agricultura, na época fugiu o nome dele aqui, depois veio o Alisson Paulinelli, tá? Mas que teve essa ideia de criar a Embrapa e mais ainda mandar jovens da cidade e do campo para estudar a agricultura fora do Brasil. Aprenderam muito, voltaram para cá e superaram os seus mestres. E tanto é que o Brasil vem ano após ano batendo recorde na sua produção agrícola. E mais ainda, dizer que o homem do campo não ficou em casa. Esse vai para casa, você viu o pessoal das cidades, que todos nós sabemos, né? Se as cidades um dia morrerem, tá, e o campo sobreviverem, o pessoal do campo sobreviver, as cidades ressurgirão. Agora o contrário, né? Se o campo morrer e deixar a cidade viva apenas, essa vai morrer também. Então, o homem do campo e a mulher também não deixaram de produzir, trabalharam. A questão do vírus não chegou com essa magnitude como chegou em alguns grandes centros do Brasil. Nós lamentamos as mortes, sim. Desde o começo lá atrás eu vinha dizendo que tínhamos que nos preocupar com a vida, sim, combater o vírus, mas não poderíamos esquecer a questão da economia. E nós sabemos do problema que temos agora nos grandes centros urbanos, com o desemprego, que cresceu aí e está batendo na porta de todo mundo, as consequências do desemprego. E esse desemprego só não é maior porque o nosso governo fez várias medidas de proteção, em especial aos pequenos e microempresários, garantindo, então, parte do pagamento desses trabalhadores nessa empresa para continuar assim empregados. Tá certo? Bem como outras medidas também. Nós descobrimos aqui que nós chamamos de invisíveis. Aquelas pessoas que ninguém sabia que existiam. Num primeiro momento, tínhamos 38 milhões de informais. E descobrimos que esse número de informais, ou chamamos de invisíveis, está na casa de 50 milhões de pessoas, um número enorme. Tá? Nós aqui, a cada pagamento emergencial, que varia de R$600 ou R$1.200, que algumas categorias têm direito ao dobro, equivale para o Brasil gasta, né? Você gasta, você que paga imposto, não sou eu, somos nós todos, aproximadamente 50 bilhões de reais por mês. Então, cada pagamento do auxílio emergencial são 50 bilhões de reais que nós gastamos. Vale lembrar que em um ano de Bolsa Família está na casa de 35 bilhões. Então, as 13 prestações, né, do Bolsa Família são menores que uma só prestação, um mês, do auxílio emergencial. Então foi paga a primeira parcela, paga a segunda parcela, tá? E tem a terceira parcela ainda. Muitos já reclamam do calendário.
Nós gostaríamos que tudo pudesse ser bastante ágil, né? Mas não podemos esquecer um número enorme de pessoas, 50 milhões de pessoas, e tem alguns outros milhões de pessoas que estão em análise. Uns têm direito, outros não têm. E essa análise é feita praticamente de forma manual. Tá? Então estamos trabalhando nesse sentido. Eu vejo muita gente criticar aí servidores públicos. Lembra que o pessoal da Caixa Econômica ainda trabalha de segunda a sábado na busca desses pagamentos, que são justos, né? E nós queremos ajudar, sim, essas pessoas que já enfrentavam dificuldades na informalidade, e agora os R$600 ajuda, dá para fazer uma compra do mês, sei disso, a pessoa não vai se alimentar muito bem com o que vai comprar, porque o dinheiro é curto, tá certo? Mas ajuda até que não venhamos a ter problemas sociais no Brasil. Agora isso nós precisamos da colaboração de todo mundo, né? Para que essa terceira parcela se pague, né? Que não vai ter problema, está garantido. Pretendemos ter a quarta e a quinta parcela também. Alguns acham que tem que ser de R$600. Tudo bem, tá? Mas o nosso endividamento está enorme, né? Um dia de ontem nós baixamos a taxa Selic. Nós não, né? O Banco Central, que eu fico sabendo só depois que acaba a reunião do Copom, foi para, se não me engano, 2,15%. Tá? Nunca se sonhava no Brasil ter uma taxa Selic com esse percentual. Eu lembro lá atrás, a Constituição de 88 fixou no máximo 12% a taxa Selic, depois, por emenda da Constituição, retirou-se isso fora e chegou-se em outros governos a 50%, 60% a taxa Selic. Dá para imaginar o tamanho do endividamento do Brasil em cima da taxa de juros, porque se costumava naquela época, né, combater aí a inflação, o aumento do dólar, simplesmente aumentando a taxa de juros, uma coisa era quase que automática, né? E problemas tivemos. Repito aqui, não entendo quase nada de economia. A economia, apesar dos problemas que o mundo enfrenta, e o Brasil também, vai indo muito bem sob a direção de Paulo Guedes, de Roberto Campos, do Banco Central, do Pedro na Caixa Econômica, do Rubem no Banco do Brasil. Tá? Fazemos o possível no tocante a isso, porque se a economia desajustar, todo mundo sofre. E quando se cria inflação, essa inflação atinge em especial os mais humildes. Então a questão dessas quarta e quinta parcela, aí eu vejo gente do parlamento com justiça, disse, não, tem que ser mais 2 parcelas de 600. Tudo bem, mas vai desequilibrar para o lado de cá. Se nós aqui desajustarmos a nossa economia, todo mundo vai pagar uma conta muito mais alta. O que a gente apela para os senhores governadores e prefeitos,